Fala meus amigos, tudo bom? Everton do Criatório Santana, mais um vídeo para vocês. Estou aqui preparando o próximo pedido. Acabei de higienizar aqui os ovos, né? Daqui a pouco vai passar por uma seleção e estou preparando para despachar esse pedido amanhã, certo? Hoje eu estou trazendo aqui um tema bem bacana, né? É um tema bem polêmico aí. Eu mesmo já critiquei bastante, né? Já falei mal bastante, mas assim, às vezes é melhor a gente buscar um pouco de conhecimento, né, e procurar uma solução, né, ao invés de ficar só reclamando e batendo, né, em algo que você ainda não testou. O que eu estou falando? É, boa parte do pessoal, né, formula ração para suas codornas e nem todo mundo consegue, né, encontrar os ingredientes para poder formular ela de forma correta, né? Farelo de soja, milho, calcário, núcleo. Então, algumas pessoas acabam indo lá na famosa casa de ração, né? E adquirindo o famoso concentrado. Então, assim, eu já critiquei bastante o concentrado. Continuo com a minha opinião, não acho uma alternativa bacana, né? Só se realmente você não tiver outra alternativa. Mas, já que, considerando que você não tem uma alternativa, né, vamos tentar formular algo bom, né, com concentrado, que é possível. Então, eu fui buscar um pouco de informações, né, sobre o que tem no concentrado. Lógico que não dá para você, né, definir ingredientes por ingredientes. A gente vai pegar só como base a quantidade de proteína bruta, tá? Para a gente tentar equalizar aí a quantidade de proteína. Por que eu falo isso? Quando você é leigo, que você chega lá na casa de ração, né? Você compra, tem ração de postura? Geralmente a gente pergunta assim e o rapaz vai te dar aquele concentrado, né? Para postura. E, e a perguntinha que às vezes você não sabe, como que usa? Quanto que usa? E o bom moço vai lá e fala assim, usa 3 para 1, né? 1 quilo desse concentrado para 3 quilos de milho, né? Já que esse concentrado é adicionado apenas milho nele. E ele vai ficar pronto. Mas se a gente fizer uns cálculos básicos, né, a gente vai ver que o teor de proteína vai ficar lá embaixo, né, e para codorna, sinceramente, não vai servir. Para galinha, talvez, né, a galinha ela é menos exigente, né, ela aceita um teor de proteína bem baixo, mesmo assim ela produz. Já a codorna é diferente. Então, eu fui atrás, né, encontrei as informações de um produto, lógico que são produtos diferentes, né, então eu recomendo que você busque as informações do produto, né, pegue as informações que eu vou te passar, né, um cálculo bem simples e você vai estar podendo, né, dividir certinho as quantidades. Então, certa quantidade de concentrado para tal quantidade de milho. Vou passar esse cálculo para vocês, espero ajudar. E assim, quem incentivou a fazer esse vídeo foi um amigo Emerson, né, lá de Feira Santana. Acabou me perguntando ontem como que ele faria uma boa ração de postura, mas acabou que a gente se deparou com esse problema, né? Ele utiliza o concentrado e realmente para você passar uma receita para utilizar concentrado, você precisa das informações do produto, né? E é difícil, às vezes não tem, certo? Então espero que, né, esses cálculos ajudem a muita gente e quando você for lá comprar agora você vai saber, né, a quantidade certinha que você vai precisar utilizar. Quando você for adquirir o produto, né, você vai pesquisar por esse rótulo e aí vai conter as informações, né? Aqui vamos considerar só o teor de proteína, como está especificado aí. Cada quilo possui 30% de proteína bruta, tá? É esse valor que a gente vai utilizar, né, para fazer a diluição no milho. Aqui a tabela, né, de recomendação nutricional para a codorna europeia, né, para a codorna gigante. Então aqui nós vamos utilizar, né, dois parâmetros, né? Vamos fazer baseado nela. Então ela recomenda que na fase de postura a ração tenha 22% de proteína bruta, né? E vamos considerar também o cálcio, né, que é muito importante aí para o desenvolvimento da ave e para a postura também. Então aqui ela recomenda que a ração tenha 3%, 3,5% de cálcio disponível, certo? Bom, vamos aqui para os nossos cálculos, né? Nosso rascunho básico para a gente poder determinar, né, a quantidade de cada item que a gente vai utilizar na ração. Então, nós vamos formular aqui 100 kg de ração, né? E a proteína bruta desejada vai ser 22% e o cálcio 3,5%, como estão lá na tabela
que eu passei agora há pouco. Então, vamos fazer os cálculos, né? Aqui eu já determinei as quantidades de cada um, né? Então, o milho a gente vai utilizar 34%, o concentrado 63% e o calcário 3%, né? Esses cálculos aqui, né, futuramente eu vou fazer um vídeo explicando como você chegar até eles, né? Chegar até a quantidade de cada um. E existe uma fórmula para isso, mas precisa ser um pouco melhor explicada para que você que está assistindo não se perda, né? Então, os valores são esses, né? Se você somar aqui vai fechar em 100, que é o nosso 100 quilos. E aqui eu vou, né, explicar o porquê da quantidade de cada um, né? Então, vamos lá, vamos primeiro pegar a quantidade de proteínas, né? Os ingredientes que a gente vai utilizar é o milho, que possui proteína, é uma fonte energética, mas possui proteína, e o concentrado, que possui proteína, certo? Então, a quantidade de proteína do milho é 9%, né? Aproximadamente 9%, e a quantidade de proteína do concentrado é 30%. Então, são essas porcentagens que a gente vai utilizar, certo? Então, esse aqui é o primeiro passo, vamos fazer da quantidade de proteína, depois a gente faz do cálcio, certo? O que a gente vai fazer? Né? Vamos pegar aqui 34%. Isso aqui você pode considerar como 1 quilo também, né? Já que é para 100. Então aqui vai ser 34 quilos de milho, 63 quilos de concentrado e 3 quilos de calcário calcítico, né? Então, se a gente multiplicar 34 quilos de milho vezes a sua proteína, que é 9%, a gente vai ter 306 de proteína, tá? E se a gente multiplicar concentrado 63 vezes 30%, a gente vai ter 1890. Como são dois ingredientes, a gente vai somar a quantidade de proteína, né, de cada um. Então, o milho deu 306, o concentrado deu 1890. Dividido isso por 100, que é a quantidade de quilos da ração, nós vamos ter aí um teor de proteína de 21,96%, ou seja, bem aproximado, né, de 22%. Dá para arredondar esse número? Dá, mas daí aqui ficaria quebrado, né? Ficaria aqui 63,33, 34. Então, eu achei mais interessante deixar números inteiros, né? Ficou 34 kg de milho, 63 kg de concentrado e 3 kg de calcário. Então, essa é a forma de você calcular, né, a quantidade de proteína da ração. Você multiplica a quantidade de milho que está indo pela quantidade de proteína que ele possui, que é 9%, o concentrado, que é 30%. Se aqui fosse a soja, seria a mesma coisa, você multiplicaria aqui, ao invés de 30, seria 45%, né? Algumas têm 46%, mas geralmente a gente considera 45%. Então, o valor aqui mudaria, certo? Então, essa é a parte da proteína, né? Então, aqui a gente já fechou os 22%, né? Bem aproximado, então, 22%. Agora, a gente precisa fechar aqui o cálcio, né? Lá na tabela, diz que precisa ter 3,5% de cálcio na nossa ração, certo? O milho possui cálcio, mas é bem pouquinho mesmo, se não me falha a memória, 2,02. Então, a gente vai desconsiderar e vai utilizar aqui como margem de erro, né? Então, é melhor errar para mais nessas condições do que para menos, certo? Não vai ser uma quantidade tão absurda, caso passe, mas também não irá faltar, certo? Então, a gente não vai considerar a quantidade de cálcio que existe no milho. Vamos considerar somente o cálcio que existe no nosso concentrado, né? Aí no rótulo dá para ver que esse concentrado ele possui 3,5% de cálcio, certo? Então, nós vamos fazer aqui o nosso cálculo, certo? Do cálcio. Então, são 63 quilos, né, de concentrado, vezes 3,5% de cálcio. Então, logo a gente vai ter 220,5% de cálcio, né? Se a gente divide isso aqui por 100, que é a quantidade de quilos, a gente vai ter aí, né, só utilizando o milho e o concentrado, 2,2% de cálcio,
certo? Então a nossa tabelinha lá está pedindo o que? 3,5% de cálcio, certo? Então, para a gente chegar no 3,5%, a gente vai precisar adicionar, né, um ingrediente que possua cálcio na sua formulação. E como base de ração, a gente sempre utiliza o calcário calcítico, né? Então, em média, o calcário calcítico ele possui 50% de cálcio, certo? É isso que a gente vai utilizar. Como a gente já tem aqui 2,2% de cálcio, tá faltando aqui 1,3% para a gente chegar, né, nos nossos 3,5%, que é o que pede a nossa ração. Então, como está faltando isso, a gente vai pegar o que falta e dividir pela quantidade de cálcio que possui o calcário calcítico, né? Então, 1,3 dividido por 50 vai dar 2,6 kg de calcário calcítico, tá? Então, essa seria a quantidade que a gente utilizaria para fechar os 3,5% de cálcio, tá? Nesse caso, eu arredondei para 3%, tá? Arredondei para 3%, para a gente ter uma margem também aí, tá? Não tem problema passar um pouquinho. Você não pode passar uma quantidade exuberante, mas aqui tá tranquilo, certo? Então agora aqui a gente já tem, né, arredondado 3 quilos, né, de calcário, que é a mesma coisa de 3% dentro da ração. Então se você multiplica 3 kg de calcário vezes a sua quantidade de cálcio, que é 50%, a gente vai ter 1,5% do calcário mais 2,2 do concentrado. Então fica 1,5 do calcário mais 2,2 do concentrado, né? Então isso aqui vai dar 3,7%. Passou um pouquinho só, né? Como eu falei, está sendo arredondado, mas isso não tem problema. Então agora a gente tem a nossa ração formulada com 21,96% de proteína e 3,7% de cálcio, certo? Então essas são as quantidades que a gente vai utilizar, né? Vamos sair aqui dessa bagunça. Então ficou dessa forma: milho 34%, concentrado 63%, calcário calcítico 3%, né? Transformando isso para quilos, a quantidade é a mesma, já que a gente está formando para 100 quilos. Então, para você formular 100 quilos de ração utilizando o concentrado, você vai precisar de 34 quilos de milho, farelo de milho, né? O milho moído, milho seco moído, 63 quilos de concentrado e 3 kg de calcário calcítico, né? Essas aqui são as quantidades que você vai precisar para formular 100 kg de ração. Se você for formular quantidades menores, 10, 20, 30 quilos, você vai usar a porcentagem, né? Basta você multiplicar a quantidade de quilos que você quer formular por essa porcentagem. 10 quilos vezes 34% vai ser a quantidade do milho. 25 quilos, 25 vezes 34% vai ser a quantidade do milho. 25% vezes 63, quantidade do concentrado, tá? Então, esse daqui é o cálculo que você precisa fazer para poder chegar, né, nas quantidades necessárias para você obter 22% de proteína bruta para a ração da codorna, tá? Caso você queira, né, uma quantidade menor de proteína, daí você teria que entrar aqui, né, para diminuir, né, as quantidades. Então, esse aqui é um vídeo futuro que eu vou fazer, que é como você calcular isso, que a gente utiliza o quadrado de Pearson, né? Então, praticamente a gente vai ter os itens, né, que possuem proteína. A gente vai determinar o valor de proteína bruta, por exemplo, 20%, e a gente vai fazer alguns cálculos aqui básicos, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo para poder explicar melhor para vocês, certo? Então esse é o passo a passo para você poder calcular a quantidade de cada item. Bom, e para finalizar vou deixar até um bônus aqui, né? Um tira-teima, na verdade. Sempre existem aquelas pessoas que duvidam de tudo, né?
Existem as pessoas que duvidam, vão buscar conhecimento para contestar, e outras pessoas simplesmente duvidam, né, não acreditam nessa baboseira toda aí. Então, eu vou estar passando aqui, né, um tira-teima. Né? Vou deixar a foto aqui, você vai ver que o fabricante do concentrado, ele indica, né, para ração de crescimento, peguei como exemplo, mas serve para postura também. Então, ração de crescimento, ele recomenda 40% do concentrado e 40% do concentrado e 60% de milho, tá? Na fubá. Fubá é fubá de milho, tá? Então isso aqui é recomendação do fabricante para você formular ração de crescimento, né, para pintinhos, né, no caso de galinha, tá? Para ração de galinha, crescimento de ração de galinha. Então, se você multiplicar, você pode pegar e fazer aí, procura o rótulo, né, do que você está comprando. Provavelmente lá deve ter alguma indicação. Se tiver, você multiplica, tá? 40% de concentrado, né? Sendo que o concentrado tem 30% de proteína, né? Se você multiplica 40% vezes 30% vai dar 12%, certo? 60% vezes 9% de proteína, que é do milho, vai dar 5,4. Somando os dois, você terá uma ração formulada com 17,4% de proteína bruta, tá? Então isso aqui é excelente para a galinha, certo? Então é uma ração excelente para a galinha, certo? Então não estou falando da qualidade dos ingredientes, lógico, porque não tem como você saber exatamente o que foi utilizado para formular o concentrado, mas o teor de proteína para a galinha está excelente, tá bom? Então é assim que faz. E provavelmente deve ter ficado alguma dúvida aqui. Quando ele fala 40% de concentrado e 60% de concentrado, é a quantidade da ração, tá? Então 40% da ração, aqui utilizando para 100 quilos, então dá 40 quilos, né, de concentrado e 60 quilos de milho, certo? Então isso aqui é porcentagem de quilos da ração e aqui é a porcentagem de proteína de cada ingrediente, certo? Então espero que tenha ficado bem claro. Você pode fazer esse cálculozinho aí bem básico, você vai encontrar a quantidade de proteína aí do seu concentrado, da ração que ele indica que você faz, certo? Lembrando que isso aqui é para galinha, tá? Não é para codorna. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Procurei ser o mais claro possível, né? Para ficar fácil para todo mundo entender. Sempre vai ter aquelas pessoas que não conseguem entender e caso você tenha dúvida, né? E precise de alguma ajuda, sem problema, estou à disposição, caso você queira entrar em contato. Mas eu acredito que ficou bem fácil mesmo de você entender. E no mínimo agora você vai ter um norte, né? Quando você for formular a sua ração, né? Para codorna gigante, certo? Para codorna gigante, utilizando o concentrado que você compra lá na casa de ração, né? Na agropecuária, seja lá onde for. Então, procure primeiramente o rótulo para você saber as informações que está descrita ali e depois você vai para os cálculos, né? Lembrando que aqui a gente utilizou só dois parâmetros, né? Que foi a proteína e o cálcio, né? São extremamente importantes, né? Lembrando que além do cálcio, o mais importante também é o fósforo, né? A gente não utilizou aqui porque dificilmente a gente utiliza o cálculo com fósforo, seria o ideal. Mas assim, encarece muito a ração. Porque o ingrediente que você pode adicionar à sua ração para complementar o fósforo é o fosfato bicálcio, né? E ele é bem carinho mesmo, então acaba de certa forma não compensando, né? Seria bom, mas acaba não compensando, certo? Então um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.